Olá, meu irmão, minha irmã. É uma alegria estar aqui nesta ocasião para mais uma vez trazer até você uma reflexão da palavra de Deus para a edificação de sua vida. Eu gostaria de, nesse momento, estar lendo um versículo que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, e o versículo de número 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que os alimentos, e o corpo mais do que as vestes? Neste momento eu gostaria de abordar o tema vencendo a ansiedade. A ansiedade é um dos grandes problemas, dos grandes males dos séculos, nos dias atuais, no mundo pós-moderno. Nós sabemos que todos nós, vez ou outra, somos atingidos por ela. Portanto, precisamos lutar contra ela, para que assim podemos vencê-la e não sermos vencidos por ela. A ansiedade, ela é um estado psíquico de apreensão e medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. É um mal-estar psíquico, físico. É também estrangulamento. Então é algo ruim. É algo que sufoca a vida do ser humano. Portanto, é um assunto necessário. Principalmente porque nós precisamos conhecer os meios através dos quais possamos vencer a ansiedade. E este é o nosso propósito, nesta ocasião. Levar até você instruções baseadas na Bíblia Sagrada, para que você possa, então, vencer a ansiedade. Primeiramente, nós vamos ver as suas causas e os seus efeitos. Nós sabemos que o sistema do mundo pós-moderno, o sistema do século XXI, é o sistema acelerado. Cada dia que passa, nós podemos ver que a tendência é levar ao ser humano a uma vida acelerada. O sistema que nós vivemos hoje, ele traz um bombardeio de informações. E o que nós vemos é que as pessoas, elas parecem que precisam de uma série de coisas, de uma série de atividades, de uma série de informações, para que elas possam ter um pouquinho de felicidade. E dessa maneira, o sistema do mundo hoje está mergulhando as pessoas na ansiedade. A tecnologia, ela tenta levar as pessoas, ainda que a tecnologia seja boa para nós, e devemos usá-la e aproveitá-la, mas, em parte, a tecnologia está levando as pessoas a uma vida acelerada, a uma vida estressante. Por exemplo, os computadores antigos, eles eram bem lentos. Os computadores hoje, eles são bem mais rápidos. Os celulares antigos, eles eram muito lentos. Os celulares, hoje de linha, eles são bem rápidos. Por quê? Porque a tendência é levar à aceleração. E o lado negativo disto
é que o estilo de vida acelerado tira a capacidade de reflexão, de ver as coisas de forma minuciosa, de aproveitar os momentos, as pequenas coisas em que as pessoas podem, nelas, sentirem prazer, terem felicidade. E esse sistema acelerado leva as pessoas a uma vida ansiosa. A humanidade, ela está despreparada para lidar com as suas emoções. Eu tenho certeza que uma das coisas mais difíceis na vida do ser humano é lidar com as suas próprias emoções. Até mesmo porque nós não temos o poder de escolher o momento, o tipo de emoção que nós vamos viver. Se nós tivéssemos esse poder de escolher, é claro que nós não escolheríamos ficar tristes, não escolheríamos ficar irritados, ficar com raiva, não escolheríamos ficar com muita tristeza, ter momentos tristes na nossa vida. Se nós pudéssemos apagar da nossa mente aquelas lembranças tristes, nós apagaríamos. E nós escolheríamos então a alegria. Momentos alegres. Mas as circunstâncias, elas nos levam a vivenciarmos os tipos de emoções. Por isso que nós temos dificuldade para lidar com elas. Nós enfrentamos situações em que nós não gostaríamos de enfrentar. Nós nos deparamos com problemas, coisas que nós não escolheríamos de forma alguma passarmos por problemas, por situações adversas em nossas vidas. As pessoas estão tornando-se reféns das críticas. Sabe de uma coisa que não é fácil? É lidarmos com críticas. E nós não podemos nos livrar delas. Ainda que busquemos fazer as coisas de forma correta, ainda que tenhamos a intenção de agradar a todas as pessoas, nós não vamos nos livrar das críticas. Que tal se alguém, por exemplo, lhe chamar de feio ou de feia? Isso pode lhe causar uma noite inteira sem dormir. É óbvio que nós não temos o direito de chamar ninguém de feio. Mas sabe de uma coisa? Se alguém lhe chamar de feio, de feia, não acredite. Você é uma obra-prima de Deus. Por isso, não se preocupe com isso. Eu não estou falando aqui da questão de correção. Crítica e correção não são a mesma coisa. Estou dizendo que você não deva aceitar uma correção, não deva aceitar. A correção é quando alguém quer lhe ajudar. E ela mostra onde você precisa mudar, onde você está errado, onde você precisa mudar. Essas são pessoas que querem lhe ajudar. As críticas são feitas por aquelas pessoas que querem lhe derrubar, que querem lhe derrotar, que querem ver o seu mal. E por isso, você não precisa ficar refém delas. Você não precisa ser acorrentado por elas, aprisionado, aprisionada pelas críticas. Devemos aprender a lidar com as críticas, porque elas sempre existirão. Procure fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro. E dessa maneira, você não vai dar importância às críticas.
Você não precisa dar importância às críticas. Até o Senhor Jesus, ele enfrentou situações assim, ele foi criticado, mas ele soube lidar com essas situações. Muitos perdem a direção quando são decepcionados. Eu sei que não é fácil quando nós esperamos algo de alguém. Quando nós esperamos coisas boas de alguém, coisas positivas de alguém, e de repente acontece o contrário daquilo que nós esperávamos. Isso é decepção. Quando somos traídos, mais difícil ainda. Quando nós confiamos em alguém de uma forma tão intensa, e aquela pessoa vem e nos trai, faz com que nós percamos a confiança. É muito difícil. Mas o fato é que a vida deve prosseguir. Nós não devemos nos prender a essas situações, ainda que seja difícil continuar muitas vezes, mas é necessário continuar. A rejeição não é uma coisa fácil. Naturalmente nós temos essa necessidade de nos sentir importantes. Se nós tivéssemos que pedir para as pessoas, seria isso? Faça-me sentir importante. Nós temos essa necessidade, muitas vezes, de sermos reconhecidos por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós realizamos. E quando acontece o contrário, a tendência é desanimar, entristecer-se, recuar. Mas nós não precisamos. Temos que prosseguir, continuar, permanecer firmes em nossa caminhada, em nosso propósito. As calúnias são situações difíceis de serem superadas. Muitos perdem o equilíbrio quando são contrariados. Nós precisamos entender que nós não temos o direito de impor. Nós temos que expor as nossas ideias, os nossos conhecimentos. Não impor. Eu sei que nós podemos impactar vida, nós podemos influenciar vidas, mas nunca impormos. A nossa vontade não é soberana. Soberana é a vontade de Deus. Nós não somos o dono da verdade. O dono da verdade é Deus. E a verdade é a sua palavra. Devemos entender isso. Portanto, quando formos contrariados, muitas vezes, eu tenho, claro, o direito de não concordar com a ideia do outro. Eu tenho o direito de não aceitar a ideia de outros. Mas também eu tenho o dever de respeitar a ideia do outro. Muitos ficam bravos, magoados, quando são contrariados. Isso são situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Você pode ver o quanto é difícil lidar com essas situações, lidar com as nossas emoções diariamente. Muitos estão encarcerados emocionalmente. Os remorsos, as mágoas do passado são guardadas. E essas coisas, elas atrapalham o presente.
elas muitas vezes impedem a pessoa de prosseguir, de continuar. É onde o apóstolo Paulo diz que ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, nós não devemos nos prender ao passado, principalmente quando se trata das questões negativas, das mágoas, das decepções, das frustrações. Devemos deixar para trás. Devemos aplicar o perdão e continuarmos a vida. A vida continua. A vida segue adiante. A vida segue em frente. A preocupação em relação ao futuro, ou seja, a ocupação com o futuro, a ansiedade, ela gera pensamentos ou cria problemas mentalmente, problemas do futuro. E são problemas que talvez nunca irão acontecer. Mas a pessoa cria esse problema, traz para o presente e vive aquele problema. Enquanto que ela não deveria fazer isso. Jesus disse que basta cada dia o seu mal. Nós temos que viver cada dia. Viver o presente. O que nós temos hoje é o presente. O futuro, eu estou dizendo que nós estamos proibidos de planejar, de sonhar, de projetar. Não. Mas sonhar, planejar, projetar, isso são coisas positivas, aspectos positivos. Mas quando nós olhamos para o futuro com aspecto negativo, isso chama-se ansiedade. E isso traz um sofrimento por antecipação. Então nós vamos ver então a prevenção e a cura para a ansiedade. Uma delas é viver pela fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz: todavia o justo viverá pela fé. E aqueles que retrocedem, Deus não se compraz em sua alma. Ou seja, Deus não tem prazer naquele que retrocede, naquele que deixa de viver pela fé, de caminhar pela fé. E o que é viver pela fé? É confiar em Deus, confiar nas suas promessas, confiar na sua provisão. E dessa maneira, você estará mandando embora a ansiedade. Ter pensamentos corretos. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, seja isso, se há alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Eu sei que nós muitas vezes não estamos isentos de pensamentos ruins, mas não devemos dar asas, não devemos alimentar os pensamentos ruins, mas buscar preencher a nossa mente com pensamentos bons, com pensamentos corretos. Orar corretamente. Adorar, agradecer e suplicar na nossa oração. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ou seja, nós devemos, portanto, entregar diante do Senhor. Nós devemos orar. Nós devemos ter um coração grato. Nós devemos adorar, louvar o Senhor, ter um coração grato por tudo que Ele faz por nós. E dessa maneira nós não vivenciaremos a ansiedade em nossas vidas. Confiar plenamente na provisão de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então Deus cuida de nós.
Deus tem cuidado para conosco. Deus não nos desampara, Deus é fiel. Ele nos surpreende com coisas boas, com coisas maravilhosas, com coisas preciosas. Nós devemos priorizar Deus em nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Conforme Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando nós priorizamos a Deus, Ele acrescenta todas as coisas que são necessárias para a nossa vida. O calçado, o vestimento, o alimento, essas coisas nos serão acrescentadas, disse Jesus. Portanto, devemos seguir as orientações da palavra de Deus, para que possamos nos prevenir com relação à ansiedade. E se ela nos atingir, nós possamos vencê-la. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, agradecemos pela vida, agradecemos pelas tuas promessas, pela tua provisão, pelo teu cuidado para conosco. E confiamos, ó Deus, que o Senhor é fiel, que as tuas promessas não falham, que elas são preciosas em nossas vidas. Nos ajuda cada dia, ó Deus, a vivermos cada dia como presente do Senhor, na certeza de que o Senhor tem o melhor para nós. Em nome de Jesus. Amém.